Jerusalém, uma cidade cercada pelo medo e pela morte. Lá fora, um exército imenso, implacável e cruel. Lá dentro, um povo desesperado e um rei sem esperança. Mas quando tudo parecia perdido, algo sobrenatural aconteceu. Hoje, vamos contar a história do anjo assassino de Senaqueribe. Era uma época de terror para o reino de Judá. As nações ao redor haviam caído uma a uma diante do poder esmagador dos assírios. Nenhuma cidade conseguia resistir. Nenhuma fortaleza era forte o bastante para detê-los. E agora os assírios estavam diante das muralhas de Jerusalém, preparados para tomar a última grande cidade de Judá. O rei Senaqueribe era um conquistador implacável, e ele tinha certeza de que Jerusalém cairia facilmente. Ele havia arrasado outras cidades com suas legiões de soldados, destruindo qualquer um que ousasse resistir. O que era uma pequena cidade diante de seu exército de 185 mil homens. Mas os assírios não queriam apenas vitória, queriam humilhar e destruir. Senaqueribe enviou mensageiros para zombar do rei Ezequias e de todo o povo, espalhando medo e dizendo: seu Deus não pode salvá-los, vocês não têm esperança. Era uma provocação direta, uma tentativa de desmoralizar e destruir a fé dos que ainda acreditavam em um milagre. Dentro dos muros da cidade, o rei Ezequias estava diante de uma situação desesperadora. Ele sabia que os exércitos assírios eram conhecidos por sua brutalidade. Eles não poupavam ninguém. As histórias de destruição, tortura e morte se espalhavam como fogo, e o medo tomava conta do coração do povo de Jerusalém. Mas Ezequias era um homem de fé. Ele não tinha um exército tão grande, não tinha armas suficientes, mas ele tinha algo que nenhum outro rei ao redor tinha: uma fé inabalável em Deus. E diante daquela situação terrível, ele decidiu se ajoelhar e orar. Ezequias foi ao templo e colocou suas súplicas diante do Senhor. Ele orou dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos e vê. Salva-nos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Em meio ao caos e ao medo, Deus respondeu. Por meio do profeta Isaías, uma mensagem clara foi enviada a Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste. O rei da Assíria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor ao meu servo Davi. Essas palavras eram tudo que Ezequias precisava ouvir. Uma promessa divina de proteção, um sinal de que o Senhor dos Exércitos estava do lado de Jerusalém. Mas ainda assim, como isso aconteceria? Como um exército tão pequeno poderia se opor a uma força tão poderosa? A resposta viria na calada da noite. Naquela noite, enquanto o exército assírio descansava em seu acampamento, Deus agiu. Em silêncio, de maneira invisível e mortal, um anjo do Senhor desceu dos céus. A Bíblia diz que de uma só vez esse anjo eliminou 185 mil soldados assírios. Ninguém soube o que aconteceu. Não houve batalha, não houve ruído, apenas o silêncio da noite e, na manhã seguinte, a devastação. Os poucos que sobreviveram despertaram em meio a corpos e tendas abandonadas. Um exército inteiro, outrora invencível, havia sido destruído sem que sequer uma espada fosse levantada contra ele. A vitória não foi dos homens, foi do Senhor. Um único anjo de Deus havia feito o que nenhum exército humano poderia ter feito. Ele trouxe a libertação de Jerusalém e humilhou o orgulho de Senaqueribe. Quando Senaqueribe recebeu as notícias, ele não acreditou. Seu exército, sua grande força, havia desaparecido em uma noite. Humilhado e derrotado, ele não teve outra escolha senão retirar suas forças e voltar para sua capital, Nínive. Mas a história não terminou aí. Senaqueribe, que havia zombado do Deus de Israel, que havia desafiado a fé de Ezequias, encontrou um fim trágico. Pouco tempo depois, enquanto adorava no templo de seu Deus, ele foi assassinado por seus próprios filhos. O grande rei que se considerava invencível, que ousou desafiar o Senhor, teve seu fim em suas próprias terras, em meio a traição e morte. Uma reviravolta sombria para aquele que queria conquistar o mundo. A história do cerco de Jerusalém nos lembra que, quando tudo parece perdido e não há esperança, Deus ainda tem o controle. Ele pode intervir de formas que nunca imaginamos, e Ele defende aqueles que confiam nele, mesmo contra as forças mais poderosas.
Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias surpreendentes da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo.